Hoje falarei com vocês sobre a pandemia. O que é essa pandemia aos olhos das constelações familiares e de todas as terapias holísticas que eu tenho me dedicado durante esses últimos 5 anos? O que essa pandemia vem nos ensinar? No panorama de tudo que existe, de tudo que há, o que essa pandemia veio para fazer na nossa vida e nos alertar diante de tantas coisas. Então, vou iniciar falando que, coincidência ou não, as pandemias, quando elas chegaram no berço da humanidade, né, ao planeta Terra, elas chegam justamente em momentos em que a humanidade está focalizada mais na parte material do que a parte mesmo espiritual, na parte mais humana. E aí, com isso, nós observamos, diante de todas as grandes pandemias que a humanidade passou, que tudo existe um propósito. E falar coincidentemente ou não, a pandemia há 1 ano atrás, né? Aqui no Brasil, no dia 17 de março, aconteceu o primeiro fechamento de tudo que existe de comércio, de lugares, e nós ficamos assustados diante daquele episódio em que o Brasil parou. Em outras partes do mundo já havia acontecido o fechamento de vários lugares, mas no Brasil nós sentimos mais claramente no dia 17 de março. Então eu aproveitei que hoje é dia 17 de março de 2021 para falar um pouco sobre tudo isso que existe por trás dessa pandemia e o que hoje nós podemos achar e encontrar o nosso caminho como uma forma de possível cura para nós. Dia 17 de março aconteceu mais ou menos um encontro de 3 grandes planetas no céu da humanidade, né? Então esses 3 planetas, a última vez que eles encontraram foi mais ou menos há 800 anos atrás e coincidiu com a queda de várias dicotomias, sabe? De vários pensamentos, de várias verdades que as pessoas falavam e não eram. Aliás, de várias mentiras que caíram sobre a Terra. Uma delas foi a Grande Cruzada, né? Então, o mesmo encontro desses 3 planetas que aconteceu em março do ano passado, aconteceu há 800 anos atrás, onde o planeta precisava passar por uma mudança para avançar. E diante das terapias holísticas, nós começamos a observar que esse movimento, que começou o ano passado, ele já vinha iniciado já há um tempo atrás. E que nós não havíamos observado tão claramente quais eram essas mudanças que estavam acontecendo e que nós não atentamos. Então, havia-se muito, a gente ouvia muito falar numa possível terceira guerra mundial em 2019. E aí, pelos planos divinos, essa guerra mundial não aconteceu porque ela poderia trazer mais percalços para a humanidade. Porque a guerra geralmente ela está vinculada ao ódio, né, de nações contra as nações. E aí poderia piorar a situação que já está bem agravada, que é a de divisão, né, de humanos contra humanos, né, de países contra países. E aí nós fomos abençoados para que essa guerra não acontecesse em 2019. Então tudo que eu vou falar aqui hoje é justamente sobre o ponto de vista de tudo que eu estudei, de tudo que eu procurei, das coisas que são verdades para mim, que não precisam ser verdades para vocês. Então eu me disponho de qualquer julgamento e deixo vocês também à vontade para ver o que serve para vocês e para vocês também observarem o que não serve. Então eu não estou aqui para ditar regras, não estou aqui para falar que vocês têm que acreditar no que eu estou falando, mas o que eu venho trazer para vocês é toda a observação de tudo o que vem acontecendo e que muitas vezes nós não atentamos. Então essa guerra não veio em 2019 e em 2020, né, de 2019 para 2020 acontece a eclosão desse vírus na face da Terra.
né? No início, quando aconteceu na China, e a gente achava que estava muito distante, a gente achava que estava longe, nós pensávamos muito como individualistas, né? Que estava lá na China, não estava aqui, né? Que tinha que atravessar um continente africano para poder atravessar um oceano para poder chegar aqui. E aí a gente achava tudo muito distante. E de repente, tudo foi tomando uma proporção tão grande, foi tomando uma amplitude, né? Que nós nem imaginávamos que seria tão rápido, né? Então, o avião, que é um meio de transporte para nós, que agiliza a nossa vida, também foi um meio de agilizar a chegada do vírus nos outros continentes e em todos os lugares do mundo. E aí nós começamos a observar o caos que tudo virou. A China, como aquele lugar que teve que aprender a lidar e se virar com tantas dificuldades. Quando o vírus chega ao Brasil, nós já ouvíamos jeitos e precauções e formas de cuidarmos de nós e de nos prevenirmos. A China não, a China foi surpreendida pelo vírus. E aí naquela oportunidade houve-se um chinês que pediu uma constelação para poder entender o que aquele vírus era, veio trazer na China e o que existia por trás desse vírus como cura para esse povo tão grandioso e tão numeroso que são os chineses. E aí, quando foi constelado, eu vou deixar bem claro que eu não vou falar só aos olhos das constelações, mas eu vou contar pontualmente 2 constelações que eu tive conhecimento que aconteceu a respeito do vírus, e depois eu vou falar das terapias holísticas como uma forma da gente mudar o nosso padrão vibratório para que nós tenhamos sanidade para passarmos por este momento tão desafiador, né? E aí, nessa constelação, foi feita uma constelação com pessoas em que colocaram os representantes para poder ser o vírus e para ser os chineses e para poder ver diante da humanidade o que aconteceria com esse vírus. E aí apontou-se porque na China tem um controle de natalidade muito grande, né, gente? Então, o que existe de mortes, de abortos e de mortes prematuras de crianças é um número gigantesco, né? Então, em pensar vamos colocar em no mínimo 100 anos aí, a gente começa a observar o tanto de controle que eles têm da natalidade, né? Para não aumentar mais ainda o número de chineses. E aí a gente começa a olhar para os excluídos desse país, né? Então, apontou-se nessa constelação os excluídos chineses, né? E diante disso, não era somente as crianças abortadas e nem as crianças e nem propriamente os fetos, eram também as mães que morriam decorrente do aborto. Então, o vírus, nessa situação da constelação, apontou para os excluídos das mortes desse controle de natalidade. Ponto. E no decorrer dessa constelação, foi-se vendo como que se o vírus ia ficar somente na China ou se o vírus ele iria avançar para a humanidade. Então, nessa constelação, os chineses já tinham, quem acredita em constelação e quem vive as constelações, já tinha ciência que o vírus iria para a humanidade. Então, o vírus olhava para esses excluídos chineses desse controle de natalidade, tanto os fetos, né, os abortos fetais, quanto também as crianças que foram assassinadas e quanto as mães que morreram decorrente dos abortos. O vírus olhava para esses excluídos e, de repente, quando pediu-se para ver se o vírus iria para toda a humanidade, ele se virou e abriu os braços indo para a humanidade. Então é de arrepiar mesmo, essa constelação foi muito forte, que o vírus se mostrou que ele veio para curar algo ali que tinha sido excluído. Mas o que existe na China, que também existe em todos os povos? Várias exclusões,
vários fetos excluídos, várias mães que morreram provocando o aborto, várias situações de exclusão quanto a humanidade não se atenta. Então, quando o vírus para de olhar para os chineses, os abortos chineses, ele se vira e abre como se ele fosse de encontro à humanidade. E aí ficou muito claro para o constelador que fez essa constelação que o vírus tomaria uma proporção muito grande a nível mundial. Então essa foi uma constelação que eu tive conhecimento que aconteceu diante de um pedido de um chinês para poder saber o que o vírus era, quais eram as dinâmicas ocultas desse vírus frente à China e frente à humanidade. E em outra oportunidade, quando eu fiz a minha formação em constelação na água, né, que também eu vou montar essa trajetória todinha na hora que eu começar o dia 17 de março de 2020, que eu ainda não comecei, mas eu preferi fazer com que vocês reflitam sobre o que as constelações vieram apontar desse vírus no planeta Terra. Então a gente tem que ter um olhar carinhoso e atento, né, com bastante atenção, para ver o que isso que tem lá tem aqui também, né? Quantos excluídos existem diante de várias adversidades que encontra em cada país, né? Então, nessa oportunidade na constelação na água, onde eu estava fazendo a formação, a minha mestra perguntou o que a gente ia fazer como experimento para aquele início, para ela poder mostrar como funcionava a constelação na água. E aí todas nós pedimos que fosse constelado o vírus, né? Então a gente pediu para olhar o Covid na constelação na água. E nesse momento da constelação na água, ela entrou primeiro, colocou primeiro o vírus, né? Na água eu vou explicar para vocês como funciona. Imagina um pirex de água, um marinex de água, e aí na constelação na água tudo entra no meio, né? Toda a constelação inicia no meio do marinex. E aí ela colocou o vírus primeiro no campo, e aí o vírus ficou indo para um lado e indo para o outro. E aí depois ela colocou os brasileiros imediatamente viraram de costa para o vírus e foram para o outro canto que o vírus estava. Eu não sei se eu estou conseguindo passar para vocês colocam nos comentários se eu estou conseguindo explicar e vocês estão conseguindo entender essa constelação na água que foi com bonecos. E aí quando a gente pediu para colocar os governantes, o representante do governo, na hora que colocou o representante do governo, o representante do governo também foi para o lado dos brasileiros, de costa para o vírus. E aí ali ficou muito tempo. Como era na água, o campo morfogenético é a água. E aí, enquanto movimentava o vírus na água, os bonecos dos brasileiros e do governo também movimentavam ao contrário. Então, sempre em lados opostos, né? Então, foi desembolando a constelação e aí ficou muito claro. Olha, gente, olha o que ficou claro em julho do ano passado. E nós estamos em março. Então, um ano atrás, nós tivemos conhecimento do que estava acontecendo e o que iria acontecer. Isso não é uma previsão, isso nas constelações a gente fala que é ressonância. Então, diante dessa constelação, nós começamos a ver como vai ressoar isso no campo. O que vai acontecer isso na vida prática, na vida do dia a dia, na correria da nossa vida. E aí, a gente virou e falou assim, então experimenta colocar a vacina. Porque vamos ver quando coloca o representante da vacina, o que acontece no campo. E aí, na hora que ela colocou a vacina foi para um lado que não estavam os brasileiros, não estava o governo e não estava o vírus. Então, a vacina ficou de costa para tudo isso. Gente, ficou muito claro.
ficou muito claro que a vacina não tinha nada a ver com o que está acontecendo aqui e no mundo. Olha que coisa impressionante. Então, nas dinâmicas que foram acontecendo, na movimentação, nós conseguimos perceber que apenas 30% dos brasileiros, naquela oportunidade, acreditavam que o vírus era verdadeiro. E o que nós vemos hoje? Né? Nós observamos que exatamente 30% no máximo das pessoas que acreditam que o vírus é verdadeiro. Muitas pessoas ficam se iludindo que é manobra política, que é isso, que é aquilo, e com isso o número exorbitante de mortes, muitas pessoas não utilizando as máscaras, muitas pessoas ignorando a vacina. E aí, os 30% que nós sentimos lá no campo dessa constelação na água é o que hoje nós percebemos claramente. Se nós observarmos o Brasil de uma forma inteira hoje, 70% dos brasileiros não acreditam no vírus. E isso é uma situação muito séria. Porque o vírus não veio para a gente achar a cura para ele. Ele veio para nos curar. E aí, enquanto nós não conseguimos olhar para ele e vermos algo que precisa de cura em nós, muitas mortes acontecerão. Muitas coisas nós veremos. Porque nós começaremos a perceber qual é o fundamento desse vírus hoje diante da humanidade. 70% de brasileiros não acreditam no vírus. Essa constelação ela foi feita para nós brasileiros, né? No mundo deve ser menor essa proporção, né? Eu acredito que se a gente pegar o macro do Brasil, né, gente, eu tô falando em macro, tá, gente? Eu tô falando no Nordeste, que quem vê as denúncias, né, quem vê, acompanha sites sérios de denúncia, as pessoas estão vivendo como se tudo estivesse normal, né? Quando nós observamos Instagrams e redes sociais que acompanham essas denúncias, no Nordeste, praticamente, as pessoas passaram todo esse tempo normal. E ainda fizeram final de ano normal, fizeram carnaval. A gente que está, vamos supor, vamos falar, nessa realidade que a gente se fecha, que a gente não consegue enxergar isso. Né? Porque a gente só consegue enxergar isso quando a gente vive isso, né? Só é verdade para mim quando eu vejo isso, né? Então, principalmente no Acre, quantas pessoas morreram no Acre, que ali ainda teve a questão de invasão de fronteiras. Então, a realidade desses 30%, ele deu uma variada de 30 para 40, mas não passou disso, gente. Tinha hora que a minha mestra em constelação perguntava a variante e dava de 30 a 40, mas foi muito forte o 30%. E é isso que eu sinto hoje no meu micro, né? Se a gente sai na rua, eu principalmente, né, que eu trabalho em escola, e a gente fez as entregas das apostilas, e a gente cobrava distanciamento, colocamos funcionários para poder colocar álcool, distanciamento, e aí a gente com todo cuidado, com luva, fazendo a entrega das apostilas, eu ouvi de quase todos. Então, no montante de 400 alunos, vamos colocar que 40, 50 alunos foram com máscara. É muito pouco, gente, vocês concordam? Né? Nem é 10%, então diminui ainda mais. Como se... Aí, quando eu estava na fila organizando, gente, a máscara, gente, aí tinha uns que falaram assim, ai, fulano, me empresta sua máscara aqui que a Renata tá mandando colocar a máscara. Como se eu que fosse a chata, para poder pedir para entrar no estabelecimento com máscara. Então, o que eu estou falando de 10% que cumpriram sem nenhum obstáculo o uso da máscara.
mas a maioria pegava a máscara emprestada de quem já tinha pegado a apostila para entrar. Teve gente que o funcionário teve que levar a apostila lá fora, que estava sem máscara. Então, é um bairro que mostra muito para mim, né, o bairro onde localiza a minha escola, que as pessoas não acreditam no vírus. E a contaminação está alta. Então, quando eu falo 30%, estourando 40%, é o que é real, né? Então, a gente vê muitas pessoas revoltadas com as medidas, revoltadas, porque o Brasil, como ele é um país sem muitas memórias, é um país que nós não dedicamos muito às nossas histórias, fica um país sem lembranças, fica um país que não acredita na cidadania, não acredita no outro, e aí fica um país na superficialidade. E aí nós começamos a combater um combate contra algo que nós que temos o conhecimento e acreditamos, que muitas vezes a gente acredita que isso é inútil. Então muitas vezes nós silenciamos. Muitas pessoas participaram de várias festas, né? Eu ontem eu até postei no meu Instagram, fez 1 ano que eu não viajo, é o que eu mais gosto. Vocês não acham que eu gostaria de ter viajado em janeiro, igual eu gosto de viajar, de ter feito as 4 viagens que eu programei para o ano passado? Então, assim, nesse momento, eu não posso ser egoísta de pensar em mim, em pensar nas coisas que eu quero para mim, que muitas vezes as pessoas, mas eu tô a ponto de pirar. Mas peraí, até que ponto o seu direito não está interferindo no direito do outro? O que ponto que a gente começar a fazer algo que a gente não fazia, de sair, de se expor, a gente não está também contribuindo para aumentar, né? Então nós observamos que principalmente os digitais influencers nessa pandemia foi altamente criticados. Por quê? Porque se eles são influencer, como que eles vão ignorar algo que existe lá fora? Então, nós vivemos nesse 1 ano batalhas primorosas de pessoas mostrando quem elas eram na verdade e quem nós somos de verdade. Imagina, eu tinha uma viagem, eu estava pensando em esparecer a minha ideia em final de abril. Eu já cancelei, eu não ia para lugar nenhum exótico, eu ia para casa de uma amiga que está em isolamento. Eu ia para poder mudar meus ares, para poder eu sair do ambiente. Mas aí eu já cancelei. Por que eu cancelei? Eu não tenho motivos para sair de onde eu estou, para ir para outro lugar e comemorar algo ou estar em plenitude sabendo que existe esse número exorbitante de mortes. Isso para mim é negligenciar. É fingir que nada está acontecendo. E a gente, quanto ser humano, a gente não pode perder essa humanidade. E a gente observa como que o ser humano chegou ao ponto de perder essa humanidade, de ignorar, de criar problemas com pessoas que estão se preservando, estão se isolando para não acontecer mais disseminação do vírus. O vírus já está... essa variante dele já tomou um espaço muito grande e as pessoas estão duelando como elas estivessem certas de não respeitarem o vírus. Então eu não falo em medo do vírus, né? Eu posso ser contaminada pelo vírus, mas eu acredito que até a contaminação é algo para que nós possamos ver o que isso que é fora tem dentro de mim também. Né? Então, nesse momento mais do que nunca, é um momento da gente se preservar as pessoas que estão à nossa volta, que não existe mais o grupo de risco. Nós todos somos grupos de risco, né? Eu tive notícia de uma professora, não vou citar lugar, de 32 anos, ela é professora dos anos iniciais de 4ª série de uma escola particular. Ela ficou 3 dias internada no Monte Sinai e
ela foi contaminada pela variante. Ela desencarnou. Então, mais do que nunca, está muito perto e muito agressivo. E aí as pessoas falam que a variante é mais amena, que a variante é isso, gente, a gente não sabe como a gente está de saúde, né? A gente não sabe como que o nosso corpo vai reagir diante desse vírus tão diferente, desse vírus tão específico, né? Então, quando a gente fica procurando a cura para o vírus veio para nos curar. E aí eu volto na constelação da água. Nessa constelação na água, o vírus, todo o movimento que o vírus fazia, o governo e os brasileiros ficavam, tipo, fugindo dele de costa. E aí a vacina ficava num local totalmente oposto disso tudo e virada para fora, como se ela não estivesse nem olhando para o que estava acontecendo, como se ela não estivesse nem aí com o que está acontecendo, como se isso não fosse problema dela. E aí, no desenrolar da constelação, nós pedimos para experimentar os terapeutas holísticos como forma de intervenção no processo do Covid. E na hora que colocou o representante dos terapeutas holísticos, foi a hora que o vírus foi para o lado dos terapeutas e o governo e os brasileiros viraram para olhar para o vírus, porque até então eles não tinham olhado. Então ficou muito claro que enquanto nós não começarmos a olharmos para dentro de nós, olharmos para o outro com respeito, sabendo que eu sou saudável até que ponto? E aí eu posso ser saudável, não manifestar a doença e levar a doença para os meus entes queridos, para as pessoas que às vezes estão no mesmo ambiente de trabalho que eu e eu levar elas à morte. Gente, isso é muito sério, porque nós começamos a sermos verdadeiras armas ambulantes. Então, se o Brasil, nesse um ano, né, hoje está completando um ano do primeiro lockdown, se o Brasil tivesse tomado medidas que fizessem as pessoas se conscientizarem mais sobre a seriedade da situação, às vezes a gente não estaria nessa situação. Mas como a nossa história de brasileiros individualistas, que não temos memórias históricas, que não acreditamos em nada que a humanidade viveu, que nós... Olha só a dificuldade de nós brasileiros, né? Se nós não reconhecemos as nossas origens, que são os indígenas, os portugueses, os africanos, se não nós excluímos eles do nosso coração, né? Eu falo de uma forma geral, se nós não conseguimos reconhecer a grandeza desses que fizeram o país, como que nós hoje sentiremos parte desse país? Então, essa desconexão que eu falo dos brasileiros frente a essa cidadania, a esse momento histórico, frente a tudo que existe, né? Essa seriedade de nós estarmos conectados com a nossa ancestralidade, porque essa ancestralidade atinge diretamente nossas dinâmicas aqui como seres humanos, né? Quando nós não respeitamos os negros, quando nós não respeitamos os índios, quando nós fazemos piadas com os portugueses, nós mostramos que nós não respeitamos as nossas origens. Se nós não respeitamos as nossas origens, como que nós vamos respeitar o próximo? Então a dificuldade do Brasil é se conectar à sua ancestralidade. E daí atentarmos para que nós possamos nos conectar com isso, para que nós possamos aliviar um pouco disso. Então, o presidente, o representante do país, né, que ele não é o meu representante, não é o representante de vocês, ele é representante do país, ele representa os nossos mais ínfimos desejos. Por mais que vocês não tenham votado, por mais que eu não tenha votado, ele representa os nossos mais ínfimos desejos. Então, quando Hitler chegou ao poder, ele representava os desejos mais escondidos dos alemães, de raiva, de revolta,
de fazer, de acontecer. Então, quando nós falamos do presidente que está no poder, nós estamos falando de nós. Porque indiretamente, inconsciente, todos nós somos contribuição para tudo isso que acontece. Aí vocês podem falar pelo lado material, não, mas eu não escolhi. Não, mas eu não estou falando de escolha. Eu estou falando de representatividade energética. Eu não estou falando de voto. Eu estou falando da energia, de raiva, que habita e que está dentro de cada um de nós. De revolta, que quando nós não aceitamos o que ele fala, existe um sentimento contrário. E tudo que é força contrária soma para que fique. Então, quantas vezes nós ouvimos falar fora Temer e o Temer ficou até o último dia. Então, eu vou parafrasear Madre Teresa de Calcutá. Madre Teresa de Calcutá falava que todas as vezes que ela era chamada para poder fazer qualquer campanha contra alguma coisa, ela não ia. Mas quando ela era chamada para fazer uma campanha a favor de alguma coisa, ela ia. Você sabe por quê? Porque tudo que nós colocamos força, aquilo fica. Então, quando existe a campanha antidrogas, contra as drogas, aumenta o número de usuários de droga. Porque nós colocamos força no que é contra. Quando existe uma força fora Bolsonaro, nós colocamos força para que ele fique. Porque essa força traz mais força para ele ficar no poder. Então, que possamos ser inteligentes, para nós vibrarmos no que nós desejamos, para que nós escolhemos para a nossa vida e não o que nós estamos contra. Porque tudo que é contra, nós abastecemos mais. Então, quando eu falo de energia, eu falo de algo muito amplo, que nós vibramos. Então, quantas pessoas que são contra o governo, que está alimentando esse governo sem saber? E aí, essas pessoas também têm sentimentos de revolta, de ira, de exclusão, que esse presidente também tem. Então, nós temos que começar a vigiar os nossos pensamentos, as nossas irradiações, as nossas frequências, porque todos somos um. Não existe um representante que a gente vive numa democracia, mas energeticamente os nossos ínfimos desejos estão nesse representante. É muito sério que eu estou falando aqui com vocês. É muito profundo, porque tudo isso que eu estou falando com vocês é a nível energético. Eu não estou falando de política, né? Se eu pudesse, eu me abstrair de política, porque até hoje foram poucas as pessoas que me representaram. E aí a gente às vezes fica descrente diante de muitas coisas. Então, quando existe alguém que te representa, nós colocamos força. Eu não faço votos nem fora Bolsonaro, nem impeachment Bolsonaro, porque eu alimento mais força para que ele fique, ele vai ficar mais forte. O que nós devemos vibrar neste momento é que o Brasil tenha consciência, tenha lucidez de paz, de amor, que sem isso nós não conseguiremos avançar. Quando nós vibramos que o Brasil deve ser um país melhor para nós brasileiros, um país mais que nós possamos ter a força e o sentimento de patriotismo, nós começamos a vibrar contrário a qualquer eixo político. Porque ficou muito claro, né, no início da pandemia, eu postei justamente isso, o vírus deitado numa mesa de divã e um bonequinho representando Freud perguntando: o que você está sentindo? Aí o vírus responde: eu percebo e eu sinto que desde quando eu cheguei aqui no Brasil, tudo é minha culpa. Então nós começamos a perceber que eu não sei em outros países, né? Estados Unidos ficou muito claro, mas aqui no Brasil também ficou muito claro, mas o vírus no Brasil tomou uma conotação política. As pessoas começaram a se brigarem, a discutirem nas redes sociais contra questões políticas, de partidos contra partidos, né? E as pessoas não se atentaram para a gravidade das mortes que estavam acontecendo. Então era questão de poder. Então, tudo que é poder, de acordo com o que eu estou falando com vocês, do encontro desses 3 planetas,
que aconteceu em março do ano passado. Olha como que eu vou misturando o assunto, porque eu não sou só uma pessoa, então eu sou várias pessoas. E esse encontro desses planetas veio para colocar na Terra, derrubar tudo no chão, que é o poder que não é um poder divino. Tudo o que está construído, que não é justo, que é ilegal, que é imoral, nós vamos ver caindo por terra. Então, que nós possamos ter a consciência e a clareza que nós devemos vibrar para os nossos ancestrais do Brasil. Nós devemos reverência e agradecer todos os dias a eles que facilitaram hoje nós estarmos nesse Brasil que é tão rico e tão amplo. Não devemos escolher nem aquele e nem aquele tal governo político. Nós devemos fazer escolha pelo Brasil. O Brasil está sendo o mais prejudicado. Quantas riquezas materiais, físicas e naturais que o Brasil tem. Quantas riquezas que esse país tem e que está indo tudo pelo ralo. Nós devemos esquecer que não existe divisão, que nós todos aqui somos seres humanos, brasileiros, nascidos no Brasil, e que nós escolhemos encarnar aqui para alavancar o nosso progresso e alavancar o progresso do Brasil. E o que nós temos feito? Nós temos escolhido falar dos políticos, falar desse ou daquele, escolher o nosso lugar. Nós devemos escolher o Brasil. O Brasil é o que está sendo mais prejudicado de tudo isso, porque o Brasil somos nós. Então, enquanto houver essa raiva, esse ódio, todos esses sentimentos que nós sentimos, eu estou sentindo aqui, um sentimento muito pesado, contra isso ou aquilo, nós não avançaremos. Então, essa pandemia está tomando essa proporção aqui no Brasil, diante das nossas dificuldades em respeitar o outro. O ponto de vista do outro, se é certo, se é errado, cada um tem um ponto de vista. Quantas coisas que eu falei aqui que vocês podem ou não concordar, mas está tudo certo, esse é só o meu ponto de vista. Existem várias bilhões de maneiras de pensar, porque ninguém aqui na Terra é igual ao outro. Mas a gente deve. Nós não devemos amar profundamente aquelas pessoas que pensam contra a gente e às vezes nos atinge. Mas nós devemos olhar para ele e ver o que esse ser humano tem para contribuir para que nós possamos crescer. O que esse ser humano tem que ainda existe dentro de mim. Porque se eu olho para alguém e algo nesse alguém me incomoda, existe disso dentro de mim. E essa é a nossa dificuldade. Quando nós olhamos para o nosso atual presidente, quantas coisas pode despertar dentro de nós? Mas é porque existe ainda muita coisa do que existe nele dentro de nós. Só quando nós entendermos que todos nós somos um, que nós poderemos avançar. A humanidade está desconectada do coletivo, está desconectada da unicidade. Quando nós entramos aqui nessa matrix, nós começamos a acreditar e nos deixar enganar que nós éramos individuais. E aí nós nos perdemos. E aí nós ficamos fracos. Porque nós começamos a achar que eu posso ser melhor que você. E aí eu fui perdendo tempo e me entretendo em achar que isso era o suficiente. E eu deixei de dedicar o tempo que eu tinha para mim. Então, quando nós vamos tomando consciência do que é o nosso papel no planeta Terra, não é no Brasil, no planeta Terra. Nós estamos aqui neste momento no Brasil. Então, se eu estou aqui em Juiz de Fora, qual é o meu papel aonde eu estou? Nós não podemos atentar pelos débitos que os outros que estão no poder estão angariando para eles. Porque cada um responderá pelo que foi responsável e não levou e nem deu a grandiosidade de fazer algo bom daquilo. Então, que nós possamos, na nossa pequenez, sermos responsáveis do nosso lugar quanto a nossa casa, o nosso lugar no mundo, porque isso já é muito. Imagina ser um presidente, né?
Então que nós possamos vibrar paz, amor, união por esse Brasil, para que os nossos representantes, que os nossos governantes tenham discernimento, que Jesus possa amplamente guiá-los, porque se são eles que estão lá, nós devemos vibrar a favor, para que algo bom eles possam perceber, para que algo bom possa acontecer, que algo bom possa vir das atmosferas mais elevadas, para que nós possamos também ser beneficiados disso. Se nós vibrarmos amor, paz, e se for da vontade do divino, ele vai ser retirado, porque nós estamos vibrando outra energia. Enquanto nós estivermos vibrando raiva, ódio, rancor, revolta, nós estamos alimentando algo que existe bem forte nele. E aí nós estamos deixando ele nos governar. Então, o meu convite, diante desse assunto da pandemia, né, é que nós possamos vibrar paz, amor. Às 6 horas tem uma oração universal. Às 6 horas, o mundo inteiro volta o pensamento para orar pela paz mundial, que nós possamos entrar nessa corrente do bem e vibrar. Nos momentos de meditação, vibrar paz e amor para os nossos governantes, independente de quem seja ele, se eu votei ou não votei, porque democracia é a vontade da maioria. Então que nós possamos respeitar os votos de quem votou nele e que nós possamos nos respeitar, que enquanto tiver essa desordem, o Brasil está claro pela confusão mental de todos os brasileiros. Então, todo o caos que existe fora, existe dentro de nós. Gente, isso é muito sério que eu estou falando com vocês. Eu estou fazendo vocês refletirem sobre a nossa responsabilidade quanto unidade vibracional do poder que nós temos. O que vocês têm vibrado? Vocês têm colaborado para que tenha acontecido coisas boas ou piorado as coisas, né? Então a gente tem que começar a mudar o nosso foco, esquecer as questões pequenas, esquecer os milindres, e nós vibrarmos paz e amor e pedir a Deus que enche os pulmões de ar dessas pessoas que estão tendo dificuldade de respirar. Que os nossos pensamentos vá a todos os hospitais vibrando muita paz, muito amor, muita saúde para esses médicos que estão na frente desse combate pesado. Eles também estão cansados. Então que nós possamos ser um pontinho de luz de radiação. E não de pessoas que fiquem olhando só as coisas negativas que acontecem. Que nós possamos alimentar tudo isso que existe de energia através da nossa luz, que possamos brilhar, que possamos ser aquele pontinho de luz onde tudo o que existe no cosmos possa ser alimentado através de nós, né? Então, que nós possamos olhar as nossas dificuldades, né? Então, quando nós começamos a olhar para as dificuldades, nós aumentamos isso dentro de nós. Quando nós olhamos para o caos, nós também ficamos caóticos. Quando nós olhamos para tudo que está cansado, nós começamos a nos cansar. Não devemos cansar agora. Diversas terapias falam que diante de tudo que é difícil, depois vem o sol. Então que nós possamos acreditar que nós somos essa força. Gente, não é brinquedo não, é um ano. É um ano. É um ano que eu tô aqui fazendo com que vocês olhem as questões de vocês, para que vocês reflitam sobre as coisas de vocês, para que vocês possam melhorar, porque quando eu me curo, eu curo um pouco da humanidade, que nós possamos ser esse pontinho de luz. Tá difícil? Não tá brinquedo. Não tá brinquedo. Então eu vou voltar lá na constelação e vou continuar falando das minhas dificuldades diante deste um ano, para que vocês também possam se sentir fortes. Porque se a gente esmorecer agora, muitas coisas serão perdidas.
e talvez na hora da separação do joio e do trigo nós possamos sair dessa misturado, que nós possamos ser o trigo, aquele que produz, aquele que multiplica, aquele que é forte, para que nós possamos levar a fortaleza, a força para todas as pessoas que esperam algo de nós. Sempre existe as pessoas que esperam algo de nós, que nós possamos, apesar de destruídos, apesar de cansados, apesar de sentirmos às vezes o gosto da derrota, que nós possamos ser esses pontinhos de luz que, apesar de qualquer dificuldade, ainda encontra força para amparar e para fortalecer a dor do outro. Então, estamos passando por momentos dificílimos, mas que nós possamos nos conectar conosco para poder a gente encontrar um equilíbrio, né? Então, eu vou falar por onde vocês podem encontrar esse equilíbrio, o que vocês podem fazer, e vou falar de coisas pequenas que eu faço, de coisas micro, de às vezes até insignificantes para vocês, mas que para mim faz a diferença. Eu não deixar a peteca cair, de eu estar aqui hoje, sair lá da roça para vir aqui no meu apartamento, para acreditar que vocês poderiam ouvir algo bom para vocês se fortalecerem. E nessa constelação, quando os terapeutas, entra o representante dos terapeutas holística, o vírus olha para ele e ele fica do lado do terapeuta holística, e o Brasil, os brasileiros, e o governo olha para o vírus. Então, uma saída é essa reforma moral, essa reforma íntima, essa busca interior, para que nós possamos nos conectar conosco, para nos fortalecer. O vírus veio claramente nessas duas constelações, tanto a que foi feita na China, quanto essa que a gente fez online na minha formação em constelação da água, que o vírus veio claramente para curar a humanidade de tantas atrocidades. De tantas atrocidades que existe lá na China, mas que também pode existir dentro de mim ou do meu sistema. Então, falar da pandemia nesse um ano é fazer com que vocês possam atentar para as suas dificuldades, assim como eu comecei a olhar as minhas dificuldades, para que nós possamos nos melhorar quanto convivência, quanto humanidade. Quantas dificuldades nós encontramos em nos relacionarmos com as pessoas que estão próximas, né? Quantos atritos, quantas arranhaduras, quantas coisas que a gente ignorava, despistava, fingia que não via, e agora a gente está tudo ali junto e misturado. Quanto de crescimento tem nesse lugar micro que é a nossa família, que a gente tem a oportunidade de olhar para aquilo e olhar o que tem nisso que me incomoda tanto, que tem dentro de mim. O que existe de tanto lá fora que tem dentro de mim. E como eu posso ser para o meu próximo, né? Então, mais do que nunca, sermos solidários. Sermos solidários diante da dor do outro. Se a gente não tiver nada material para dar, que pelo menos nós possamos ser um veículo de falar coisas boas, de fazer com que as pessoas se sintam bem, que as pessoas possam sentir um pouquinho fora dessa realidade. Então, ao me comprometer a falar todas as quartas-feiras, às 3 horas com vocês, eu me comprometi e me tornei útil. E foi a forma que eu fiz essa trajetória durante um ano. Né? Vai para um ano que eu estou falando aqui, no olhar sistêmico, e isso me alimentou de muitas coisas. O que vocês têm de bom que vocês podem doar e vocês estão negando doar. O que vocês são que vocês não estão permitindo ser para ser uma contribuição na vida dos outros. Então, quando nós ajudamos o outro a carregar o fardo dele, nós também esquecemos um pouco do nosso fardo. Não como forma de negligenciar o que nós somos, mas uma forma de trazer um pouco de alívio naquele momento para a gente esquecer um pouquinho da nossa e amparar o outro. Então, durante esse ano todo, né, um ano, eu pude perceber mais as minhas dificuldades, eu pude ver aonde que eu tinha que aparar mais as arestas, e eu pude olhar para o próximo com mais compaixão, com mais respeito, com mais dignidade.
olhando e entendendo que independente, né, aconteceu muito isso, acontece todos os dias, de independente da pessoa fechar ou não comigo uma constelação, quanto de alívio eu pude levar para várias pessoas. Quantas pessoas que eu fiquei sabendo de que estavam com Covid e eu irradiei reiki. Quantas pessoas se sentiram melhor, eu mesmo longe, sem me conhecer, de receber algo bom. O que vocês estão negando de ser uma contribuição neste momento tão ímpar? É daí que seremos selecionados, se nós somos trigos ou se nós somos joios. Porque ou nós estamos contribuindo, ou nós estamos omissos, ou nós estamos atrapalhando esse momento. Então, quando nós estamos fazendo as provas na escola, aquelas provas fazem com que nós passamos de ano, né? E a gente vai fazendo as nossas provinhas de passar de ano. Só que chega um momento que a gente já finaliza os anos escolares e existe uma prova mais difícil, que é o vestibular. E aí a gente tem que ver se está apto para esse vestibular ou não. E aí a prova tem que ser mais difícil, porque recorda no mínimo, 12 anos de estudo. E aí, quando nós nos deparamos com as dificuldades de uma pandemia, quais são os aprendizados que eu tinha até hoje e que não funciona para uma pandemia? Quais são os aprendizados que eu tinha que eu virei e falei assim, gente do céu, isso não está me sustentando para que eu possa passar por esse momento de uma forma mais leve. E aí nós começamos a rever todos os nossos estudos e tudo que nós aprendemos para que nós possamos sairmos um pouquinho melhor e passar nessa prova mais difícil da vida, que está sendo neste momento a pandemia. Então a pandemia, que nós possamos olhar com muito respeito, com muito amor para tudo o que está acontecendo. Porque olha só como que a gente tem que ter essa firmeza, essa certeza, né? Existe uma passagem bíblica que fala que se a gente tivesse a fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, gente, grãozinho de mostarda é bem pequeno. Se nós tivéssemos a fé do tamanho do grãozinho de mostarda, que é bem significante, nós poderíamos mover montanhas. Então falta fé. Falta acreditar que tudo isso que está acontecendo existe um maestro divino que rege tudo que está acontecendo e nada está saindo do controle dele. Porque se nós olharmos só para os problemas, nós vamos achar o seguinte: onde está Deus? Né? Onde está o divino? Aonde está o universo? E quando nós focalizamos que Jesus mesmo nos deu essa certeza, que não cai uma folha das árvores sem que o Pai Celestial o queira. Gente, nós temos que ter ouvidos para ouvir isso. Porque se Deus, se o universo é tão grandioso e está controlando até a queda de uma folha, você acha que nós estamos soltos ao vento diante de uma pandemia? Nós devemos ter fé. Essa fé que não é uma fé religiosa, é uma fé de acreditar que nós estamos no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. E que esse é o momento certo. E que nós escolhemos esse momento. Isso é o mais sério ainda, né? Quando eu chego para vocês e falo ainda que essa oportunidade que nós estamos tendo e que nós muitas vezes podemos nos revoltar, nos achar cansados e acharmos esgotados e sabermos que nós escolhemos estar aqui nesse grande vestibular que a gente pode falar que é da FUVEST, que é um dos maiores vestibulares do Brasil, e nós temos o privilégio de estarmos aqui e nós muitas vezes estamos maldizendo essa prova. Que nós possamos acreditar no divino. É acreditar que tudo está sob ordens e desígnios daquele que nos criou. Olha, gente, até enche meu olho d'água. Porque quando nós começamos a focalizar que tudo isso está em consonância com o grande, é justamente o que eu coloquei no Stories hoje.
A semente não sabe onde que ela vai cair e o que vai acontecer com ela, mas ela confia. E que nós possamos acreditar e confiar que aonde nós fomos plantados, que é o lugar certo, na hora certa, com os pais certos, com os irmãos certos, com a família certa. Que nós possamos olhar para tudo isso e olhar a grandeza desse momento como uma forma de crescer e de nos amadurecer. Quantos de vocês viveram conflitos que, se não fosse a pandemia, vocês às vezes não teriam atentados? Quantas dificuldades vocês tiveram quanto parte financeira que fizeram vocês priorizar as coisas que vocês gostavam de fazer? Quantos exemplos que eu já dei aqui de pessoas que eram do mundo cartesiano, desse mundo tão imperioso que manda, que faz e acontece, e hoje as pessoas estão fazendo bolo, estão fazendo ovos de Páscoa, estão mais dentro de casa, estão se adaptando à nova realidade e fica pensando como que vai ser a minha vida depois, né? Porque hoje, o que eu vivo hoje, né, de eu meditar ao ar livre, gente, eu meditava dentro de casa, olhando para as paredes, parede branca. E aí, quando a professora de yoga, a yoga, vira e fala assim comigo, então olha bem para o teto. Eu, na hora da yoga, falo, me desculpa aí, gente, mas eu estou olhando um céu muito azul. Então, eu não consigo me ver depois que isso tudo passar. Olha que coisa curiosa. Eu adquiri valores e adquiri hábitos e me tornei mais livre, me tornei mais saudável. Eu já era muito saudável, eu estou mais ainda conectada. Que eu fico pensando, como que eu vou fazer depois que normalizar isso? Que isso é tão bom para mim, é tão bom para mim estar na roça, colhendo as coisas que eu vou comer. E aí, como vai ser isso quando voltar essa normalidade? Então, será que se eu tivesse na batida que eu estava, primeiro, aonde eu estou na roça foi construído durante a pandemia, né? Então lá era um terreno todo, um matagal só. Então as fotos que eu posto no meu stories aqui dele foi tudo depois de abril, não tem nem um ano, vai fazer um ano dia 20 de abril. Então assim, não tinha nada, e se não fosse, né, a questão da pandemia, o meu marido não tinha começado a mexer lá. E quantas coisas que aquele lugar tem trazido para nós, quantas coisas que aquele lugar tem feito nós atentarmos, quanto o olhar do outro, quantas dificuldades que nós tínhamos de relacionamento que a gente fingia que não via ou passava despercebido, e agora a gente está ali tudo junto. Então, olharmos para as mudanças que aconteceram, seja elas positivas ou negativas, para que nós possamos crescer com elas. E que todas essas mudanças podem ter feito vocês olharem para a vida de uma forma mais grata, de uma forma mais leve. Quantas pessoas saíram desse mundo de trabalho pesado e começaram a fazer as coisas que gostavam e estão se dando bem? Quantas pessoas estão tendo dificuldades com o trabalho e estão tendo que se ressignificar, estão tendo que se recriar, né? Então, quantas mudanças que aconteceram aí em vocês, que vocês não conseguiram ainda olhar para isso e ver a grandeza disso? Quantas dores, quantas dificuldades, até o cansaço faz com que vocês às vezes possam desanimar. Mas isso aí foi um teste para poder testar vocês, se vocês estão tendo fé. Dessa fé que alimenta a alma. Dessa fé que faz com que vocês, independente de qualquer situação, vocês se sintam fortes. Porque vocês estão conectados com o Criador. E se nós estamos conectados com o Criador, o que é esse mundo diante de quem o criou? Então nós estamos conectados com o que há de mais importante, que é Deus, que é o universo, que é essa energia que nos direciona e nos guia, que é o divino. Que nós possamos, através dessa pandemia, através de tudo que eu trouxe aqui para vocês, nós começarmos a olhar as exclusões que nós fazemos no nosso sistema. Que nós possamos dar um bom lugar no nosso coração para tudo que foi do nosso sistema.
para que nós possamos também não estar identificados com alguém do nosso sistema que nas pandemias anteriores desencarnaram, acreditando que tinham que desencarnar nessas pandemias. Que nós possamos olhar para esses ancestrais que morreram nessas pandemias e falar: eu digo sim para o destino de vocês, mas hoje eu tenho a consciência e a clareza que eu posso fazer um pouquinho diferente do que vocês fizeram naquela pandemia que sacrificou tantos dos nossos familiares e tantos da humanidade. Eu digo sim para vocês, mas eu peço que vocês me abençoem, para que eu não vou nessa pandemia honrando ninguém que já morreu em pandemias ou nas grandes catástrofes mundiais. Eu digo sim, meus ancestrais, para todos vocês, para que eu não me identifique no amor que adoece e que eu me identifique no amor que cura. Porque eu sou vocês hoje, numa versão atualizada. E é por vocês hoje que eu estou aqui. Então me abençoe. Se eu posso ser feliz, se eu posso ser saudável, se eu posso ser abundante, se eu posso encontrar o meu lugar nesse mundo. E tudo que eu fizer será na honra e no amor que vocês transmitiram através de todos que vieram antes de mim. E esse amor chegou até a mim. E hoje eu tenho a oportunidade de dizer sim para vocês e seguir o meu caminho. Então, que nós possamos também não estarmos identificados com os ancestrais que desencarnaram em meio às grandes pandemias, para que nós dizemos sim para eles que foram, mas que nós possamos passar por essa pandemia como uma forma de nos fortalecer e de nos tornarmos grandes diante dessa imensidão que é a vida. Não diante dessas coisas pequenas desse mundo, que são tão irrisórias, que estão tão insignificativas, que nós possamos estarmos conectados com o divino. E aí, quando nós fomos chamados pelo Pai, que nós possamos sairmos daqui bem melhor do que quando nós chegamos aqui. Então, que esse momento que nós estamos tendo de lucidez, de amor, que nós possamos olhar. Eu falo para vocês, mas eu escuto primeiro, e quando eu falo, eu me reconecto para que eu cumpra isso, né? Então, por isso que é bom falar aqui, porque eu relembro tudo que eu tenho que ser para os meus. Porque se eu não for para os meus lá de casa, de nada adianta eu estar aqui, porque seria um teatro, né? Então, por isso que eu falo para vocês que eu luto comigo todos os dias, porque quando eu falo com vocês, eu primeiro penso em mim, no meu sistema. Como eu posso ser mais bondosa comigo? Eu posso cobrar menos de mim, porque aí eu vou ser mais bondosa com os outros e cobrar menos dos outros. Como que eu posso olhar para a humanidade do meu marido e a humanidade dos meus filhos e ver que eles também atravessam dificuldades que também existem dentro de mim? E que muitas vezes nós achamos que só nós que somos perfeitos e que todo mundo está com muitas dificuldades. Como é difícil para os nossos filhos estarem passando por este momento, né? Na idade dos meus filhos, eu estava na rua brincando. Minha mãe tinha que implorar para eu entrar para dentro de casa, porque minha vontade era ficar na rua. E os meus filhos, quando brincam virtualmente pelo jogo do videogame. Então, é difícil para os nossos filhos também. E que nós possamos ter a compaixão, a leveza de entender que todos nós estamos passando por lutas grandes, por lutas grandiosas. Que possamos ser gentis, porque a dor do outro também pode ser a nossa dor. Quantas dificuldades que os nossos entes queridos estão tendo e que muitas vezes nós só sabemos cobrar. Que nós possamos olhar para a humanidade dessas pessoas e conectar com a nossa humanidade. O divino que habita em mim, saúde o divino que habita em vocês, para que nós possamos nos conectar com essa força criadora que é Deus, que é o universo, que é tudo o que é grande, para que nós possamos ser ponto de luz dentro do nosso lar. Para que nós possamos ser essa força que faz com que o outro chegue para você e fala: nossa, quanta coisa você falou hoje e eu estava a ponto de desistir de várias coisas. Então,
que nós possamos ver que na nossa pequenez nós possamos ser grandes, que mesmo com todas as nossas dificuldades nós possamos ser algo bom para alguém que nos ouve, que aquele momento que às vezes se encontra ou conversa com alguém rapidamente no WhatsApp ou no telefone ou no FaceTime, aquele momento às vezes é crucial para dividir uma decisão daquela pessoa, que nós possamos ser aquelas pessoas que levam sempre coisas boas diante de tantas coisas ruins que o mundo tem passado. Então, falar de pandemia é falar sobre a ressignificação de tudo que está acontecendo. Nada está acontecendo por acaso. Como dizia Kardec, o acaso não existe. Como diz Bert Helling, tudo está engajado, que nós possamos nos conectar. Nossa, é muito forte, gente. Eu estou sentindo muita energia aqui, a frequência está muito alta. Que nós possamos nos conectar com o divino, que habita em nós, para que nós possamos reconhecer o divino que habita em vocês, para que nós possamos ser um pouquinho melhor, que nós sejamos água diante de tanto fogo, e não que nós não sejamos fogo diante de mais fogo. Que existem 1000 maneiras de falar a mesma coisa, que nós possamos utilizar mais gentil. Quantos momentos que nós utilizamos a pior forma que nós poderíamos utilizar para falar com as pessoas que nós mais amamos. Quanto nós erramos com a fala. Né? Ontem eu coloquei no meu feed, eu tinha colocado no meu stories, eu fiz questão de colocar no meu feed sobre a questão, né? Daquela senhora muito sábia que ela sozinha ali, meditando, estava lutando com vários animais e quem estava fora achando que ela não estava fazendo nada. Então, quando ela fala da cobra, quantas cobras que as nossas línguas podem ser diante das vidas tão difíceis que as pessoas estão tendo. Então, que possamos olhar com muito amor para todo ser humano, que nós possamos enxergar neles aquele próximo, bem próximo, aquele próximo que Jesus falou tanto conosco e muitas vezes a gente não consegue enxergar. Que nós possamos sermos deuses para podermos levar o alívio que for necessário, que for preciso para aquelas pessoas que esperam ouvir algo bom de nós. Que possamos vibrar muita paz, muito amor para esse Brasil, não a favor de nenhum partido político, mas a favor do Brasil. Nós precisamos vibrar paz e amor para esse Brasil, para que quem tiver no poder ou quem não tiver no poder, ou quem foi feito, né? Quando nós acreditamos numa força superior, nós sabemos que tudo pode acontecer. Então, quando nós vibramos a favor de alguém ou de alguma coisa, essa força fica maior. Não devemos ser contra nada, contra nenhum partido, contra nenhum político, porque essas pessoas estão equivocadamente nos lugares em que elas não deram conta de estar. Foram pessoas que assumiram responsabilidades que quando chegaram a assumir verdadeiramente aqui, não deram conta e sucumbiram. Então deixemos com eles o que é deles e que nós possamos vibrar o que é nosso, o que é do nosso coração, para que o Brasil seja a pátria do Evangelho e o coração desse grande mundo aí, celeiro de tudo que é, né? Que nós possamos olhar para esse Brasil e ver as grandiosidades dele, como que esse Brasil é rico, tudo que planta aqui dá, tudo que é enorme esse país é. Então que nós possamos nos conectar com os ancestrais portugueses, indígenas e africanos, dizer sim para eles e falar que hoje nós podemos usufruir desse país graças a eles. E que eles possam nos abençoar, porque está sendo muito difícil termos um país sem dirigente, porque nós não conseguimos nos conectar com as nossas raízes. Então, que nós possamos ser esse pontinho de luz, que nós possamos vibrar luz a todos os momentos, mesmo que nós às vezes por dentro estejamos em momentos difíceis, porque nós sempre temos algo a oferecer. Então eu aconselho vocês a parar um momento, que seja um pouco tempo de leitura revigorante,
de ler uma parte da Bíblia, quem tem hábito de, quem tem religião, que faça o que essa religião profere, faça o culto no lar, que é o momento que a gente chama Jesus para pernoitar na nossa casa, sabe? Para trazer paz, para trazer harmonia, para trazer união. Faz o culto no lar, né? Que é independente da religião, todas as religiões podem fazer, escolher uma parte da Bíblia, escolher uma leitura edificante e pedir que Jesus possa pernoitar na nossa casa para trazer paz, amor e união. Que vocês possam parar um pouco da vida corrida de vocês e vocês possam ouvir o que existe dentro de vocês. Como várias vezes eu falei, na oração nós falamos com Deus, com o divino, com o universo. Mas na meditação nós ouvimos Deus, nós ouvimos tudo o que é grande. E aí nós conseguimos nos acalmar. Então, a meditação é um grande passo para quem quer se sentir mais em paz consigo, para poder ver a paz fora. A meditação, leituras edificantes, que vocês parem um momento, igual por exemplo tem essa corrente às 6 horas da tarde, de vibrar paz e amor para a humanidade toda, para o Brasil, e coloca as intenções. Sempre que vocês pararem para meditar, Renata, mas eu não sei meditar. Existem várias práticas de meditação guiadas, quem não consegue. Para começar, a gente tem que começar a ver que tudo o que é material é muito pouco, e a gente começar a conectar com o que a gente é, para a gente se curar, para a gente também não levar problema para os outros, porque a gente também pode ser um problema na vida dos outros. Então que nós possamos ser um pouquinho melhor para os outros, porque às vezes a gente acha que o outro que é o problema, mas às vezes a gente é o problema. Né? Que nós possamos escolher coisas, leituras e músicas que vêm de encontro ao que a gente acredita, que vocês possam aprender coisas novas, que vocês possam começar a fazer coisas novas, que vocês pelo menos todos os dias façam uma atividade física, seja uma caminhada, seja dançar, seja isso, seja aquilo, que vocês comecem, porque o corpo não pode ficar sem exercitar. Então a gente se movimentando, a gente vai fortalecendo o corpo físico, porque a gente não é só o espírito, a alma, a gente é corpo. Então, diante dessa pandemia, que a gente possa fazer algo para o nosso corpo, para que ele não se sinta cansado, para que vocês possam comer coisas mais saudáveis, mais leves, porque muitas vezes na tristeza as pessoas podem descontar isso, e aí as pessoas ganham peso, ficam mais pesadas, ficam mais desanimadas, e aí as coisas vão embolando. Eu convido vocês a se amarem. Quando nós nos amamos, nós temos um pouquinho de chance nesse mundo, porque nós encarnamos para que nós possamos cumprir o nosso propósito. Quando nós desconectamos com isso, nós passamos uma vida perdendo tempo. Eu convido vocês a se amarem, para que vocês possam ser uma contribuição na vida das pessoas e principalmente na vida de vocês. Então é isso que eu queria falar com vocês. É isso que eu queria chamar a atenção de vocês, para que tudo que é muito pesado possa se tornar leve, porque nós não sabemos quanto tempo pode durar. E se for muito tempo, que nós possamos passar de uma forma mais leve. Porque qual é a diferença de nós maldizermos, vermos só o lado negativo, para a gente sermos mais leves e ver o lado positivo? É o mesmo esforço. A diferença que faz é o observador, nós que criamos a nossa realidade. Então, se passou um ano maldizendo a pandemia, tanto tempo ainda vai ter pela frente aí que a gente nem sabe quanto tempo vai ser. Então, que nós possamos aproveitar o tempo, para que nós não adiantemos e nem vamos antes do nosso tempo, para que nós aproveitamos essa oportunidade de estar nesse momento histórico aqui na Terra, tentando nos melhorarmos como espíritos imortais que somos. Então eu convido vocês a serem mais gentis com vocês, serem mais generosos com vocês e bondosos, para que tudo isso que nós possamos ser, nós irradiamos para a humanidade, para que o mundo seja um lugar mais humano, mais digno, mais generoso, mais respeitoso. Então, o ser divino que habita em mim, saúdo o ser divino que habita em vocês. Namastê.
Um beijo para vocês e gratidão por mais essa oportunidade que eu tive aqui hoje de falar um pouquinho sobre essa grandiosidade desse momento, para que nós possamos ressignificar todas as nossas dificuldades e olhar para a vida com uma ótica de positividade, de coisas que dias melhores virão, para que nós possamos ser um pontinho de luz. Porque ai de tudo o que nós podemos ser se não fosse um pontinho de luz, que nós possamos ser esse pontinho de luz para abastecer outras pessoas que precisam só um pouquinho da nossa luz. Então um beijo, gratidão a todos vocês que me acompanham aqui, a quem me sugeriu o tema, que foi uma oportunidade de eu rever várias coisas e eu aprender mais uma vez e de levar e renovar todo esse conhecimento para que eu possa ser uma contribuição para os meus lá de casa, porque é lá que eu vivo e é lá que estão as minhas lutas diárias. Então que eu possa ser hoje um pouquinho melhor para mim, para que eu seja um pouquinho melhor para essas pessoas que eu escolhi estar aqui na Terra. Um beijo, tudo de bom para vocês e até a próxima quarta.